Espero que bem, neste sábado. O tempo tá nubladinho, tá gostoso, né? Tá fresquinho. Como é que vocês estão? Espero que bem. Eu fiz uma live e uma das coisas que eu comentei foi sobre o pós, os cuidados, né? Só que eu não entrei a fundo porque não era o tema da nossa live. O tema era sobre fixação do pigmento. E aí algumas pessoas me chamaram aqui no direct e pediram para eu gravar uma live sobre o pós, sobre os cuidados. Falar sobre os cuidados varia muito de profissional para profissional. Tem uns que pedem para passar pomada X, outros pedem para passar pomada Y, alguns pedem para ficar sem molhar, outros não. Alguns não recomendam o uso do filtro solar, outros recomendam. Então assim, o cuidado pós vai de profissional para profissional. Então eu resolvi gravar uma live aqui falando tudo que eu peço para as minhas clientes fazerem pós o procedimento, ok? Então assim, às vezes você profissional pode estar escutando aí e falar, mas eu não peço para fazer isso. Eu peço para fazer assim, eu peço para fazer assado. Cada pessoa sabe o que é melhor, cada pessoa sabe o que vem dando um resultado melhor. Então assim, para mim, esses cuidados que eu peço para minha cliente ter, me dá excelentes resultados. Então por isso que eu vim hoje aqui compartilhar com vocês os meus cuidados pós, tudo que eu peço para a cliente fazer. E já vou falando que se você não é não entrou ainda no nosso grupo do Telegram, vai lá na minha bio, clica no link e já entra no grupo, porque no final da live nós iremos disponibilizar os cuidados pós. Todos os cuidados, tudo detalhado, tudo bonitinho, já prontinho para você só ir lá e colocar a sua logo nos cuidados pós. Olha que maravilha! Tudo já mastigado. Então tudo que eu vou falar aqui hoje e explicar o porquê de cada coisa vai estar liberado lá no nosso grupo do Telegram, o arquivo em PDF para você poder imprimir e, se você quiser, se você preferir, usar aí com as suas clientes. Olha que bacana. Então fica aí até o final da live e depois a gente vai disponibilizar lá no grupo do Telegram, ok? Combinado? Vamos começar? Então vamos lá. Cuidados pós micropigmentação. Aqui na ficha, no panfleto de informativo, olha como está escrito. Até aqui trabalhamos juntas para que suas sobrancelhas fiquem lindas, agora é com você. Ó, essa frase já está entregando a responsabilidade para sua cliente. Porque o que você faz aqui, né, o que você faz aí na sua sala, você se garante, você sabe o que você fez, você sabe o produto que você usou, você sabe como você fez. Então, até aí foi a sua parte. E aí quando ela vai para casa, tomar os cuidados na casa dela, aí é com ela. Então a gente já com essa frase aqui no início do nosso panfleto explicativo do que ela precisa fazer, ela já vai saber que agora ela precisa cuidar e ela precisa fazer tudo o que está escrito aqui. Então é muito importante que a cliente vá embora para casa sabendo que agora a responsabilidade é dela. Então essa frase aqui cabe perfeitamente porque a gente está querendo passar. Até aqui trabalhamos juntas para que suas sobrancelhas fiquem lindas, agora é com você. Aí vamos lá. Abaixo algumas dicas e respostas que vão te ajudar a cuidar direitinho do processo de cicatrização da sua pele, para que o pigmento fixe e fique perfeito. Ou seja, outra deixa aqui. Se ela não fizer tudo o que está escrito aqui, pode ser que não fixe e pode ser que não fique perfeito. Então ela precisa fazer tudo o que está escrito aqui. Vamos lá. Não molhar e não aplicar nenhum tipo de produto ou cosmético em cima das sobrancelhas por 24 horas. Então vamos lá, a cliente sai do teu estúdio, fez a sobrancelha às 9 da manhã, exemplo, ok? Ela só vai poder lavar aquela sobrancelha com água abundante às 9 da manhã do dia seguinte, 24 horas depois. Dentro dessas 24 horas, ela pode ir reaplicando a pomada, para a sobrancelha não ficar ressecada e já não começar a criar aquela crosta, aquela casca grossa. Isso a gente não quer. Então a pomada é para manter a sobrancelha hidratada. Então a gente pede para ela só lavar com água abundante depois de 24 horas. Então esse é o primeiro ponto. Tem que ficar bem explicado. Além de você entregar esse panfleto para sua cliente, você precisa conversar com ela e explicar para ela ali, olho no olho, ok? E qualquer dúvida ela já vai tirar com você. Segundo item. Utilizar sabonete neutro. É importante, gente, utilizar o sabonete neutro para não causar nenhuma ardência, para não causar nenhuma reação alérgica, porque o procedimento está aberto. Concorda comigo? Então você vai lá com muito cheiro, com
com algo que você vai passar no rosto e vai ficar aquilo ali, que nem lenço umedecido, sabe? Lenço umedecido, eu, por exemplo, tenho alergia de lenço umedecido. E ele tem um aromazinho, né? Se eu passo aquilo no rosto, já empelota tudo. Eu tenho alergia, independente de estar com micro recente ou não. Mas a cliente, para evitar qualquer processo alérgico, é importante que ela use um sabonete neutro para estar higienizando as sobrancelhas. Porque se é um sabonete com aroma, cheio de coisa, com esfoliante, aqueles sabonetes todos que a gente sabe, né? Tem até uns sabonetes com glitter, né? Então assim, não é interessante usar esse tipo de sabonete no procedimento. É interessante usar o sabonete neutro, lembrando que menos é mais. Né? Então, aquele procedimento está aberto, então vamos optar pelo sabonete neutro para higienizar as sobrancelhas, ok? Não tomar sol direto no local durante a cicatrização 30 dias. O que está querendo dizer aqui? O sol, nós micropigmentadores sabemos que é algo que faz a sobrancelha degradar com mais facilidade, né? Então, quando o sol bate naquela região, tudo bem que no momento não estamos podendo ir à praia, né, ficar lá expostos ao sol devido à pandemia, mas vamos supor que a cliente tenha piscina na casa dela, ou que vá para algum lugar com piscina e vá ficar lá exposta ao sol. Não é interessante deixar as sobrancelhas expostas neste processo de cicatrização. Por quê? Quando a gente está passando a pomadinha, que é lá por uma semana, a gente, a olho nu, acha que em uma semana já cicatrizou. Não, gente, a pele leva 28 dias até sofrer todo o processo cicatricial. Então, assim, está acontecendo algo interno, algo que os nossos olhos não conseguem ver. Então, é importante a gente ter esse cuidado com as sobrancelhas durante os 30 dias, até o momento do retoque, que é o momento que você vai voltar na profissional que fez a sobrancelha. Então, é importante esse cuidado dentro dos 30 dias, né? Não só naquela primeira semana que está lá passando a pomada, porque a gente acha isso, só uma semana de pomada, depois a vida que segue. Tudo bem, vida que segue. Porém, 30 dias ela está sofrendo o processo de cicatrização dela. Então a gente precisa respeitar isso, tá? Então assim, é importante evitar o sol durante esses 30 dias, ok? Então vamos lá. Não usar pomadas, Nebacetin, Bepantol, Hipogloss, vaselina líquida e vaselina sólida. Eu coloquei isso daqui, gente, nos meus cuidados, por quê? Todos esses itens que eu falei aqui pra vocês agora, eles são muito oleosos. E o óleo não é legal para cicatrização. Vocês já ouviram falar que pele oleosa é um pouquinho mais difícil de pegar a micro? Então, e por que você vai lá e vai colocar óleo em cima da sua micro que está cicatrizando? Então não é interessante. Nebacetin, Bepantol, Hipogloss, vaselina líquida, vaselina sólida, óleo de girassol, essas coisas que contêm óleo não são interessantes para a cicatrização da sobrancelha. Ok? Então eu já coloco aqui para a pessoa nem cogitar a ideia ou falar que a amiga passou, a profissional que fez a sobrancelha da minha amiga falou que podia passar vaselina. A profissional que fez a sobrancelha da minha amiga falou que podia passar manteiga de cacau. Não, né? Eu já tive clientes que usaram esse tipo de produto e eu não tive um resultado bacana. Por isso que eu coloco aqui na minha ficha que não é para usar esse tipo de pomada, esse tipo de produto. Ok? Utilizar apenas protetor solar livre de óleo após 48 horas. Independente que você não vai ficar exposta ao sol lá, ou seja, deitada na cadeira torrando, você vai sim sair de casa. E ao sair de casa, andou para lá, andou para cá, você está exposta ao sol. Então, mas só pode passar o filtro solar depois de 48 horas. Não se deve passar o filtro solar no dia ou no dia seguinte, não é interessante, ok? O filtro solar após 48 horas do procedimento, deve passar o filtro solar. Por quê? Porque eu falei que o sol degrada a cor, não é verdade? Então a gente precisa cuidar da nossa micro passando o filtro solar nela, para ela sempre, por ela manter aquela cor por mais tempo. Ela vai degradar? Sim, ela vai degradar. Por isso que existem retoques anuais. A cliente volta para fazer o retoque anual e devolver aquela cor bonita para a sobrancelha. Porém, a cliente pode sim manter a sobrancelha por um tempo a mais. E como ela faz isso? Usando o filtro solar. Mas ele só pode ser usado após 48 horas, ok? Outro item, vamos lá. Nunca utilizar cremes contendo ácido sobre o local e nenhum tipo de cosmético rejuvenescedor durante o período da cicatrização. De novo, a gente acha que em 7 dias a sobrancelha já cicatrizou, já caiu casquinha, já está tudo ok. O período de cicatrização é de 30 dias. Então, eu peço para evitar este tipo de produto em cima da sobrancelha. Vai fazer uma esfoliação? Não passa o esfoliante em cima da sobrancelha. Vai fazer um peeling com ácido ou alguma coisa? Pede lá pro profissional não passar o ácido em cima da sobrancelha. Porque isso vai o quê? Vai causar uma renovação da pele. E o procedimento vai o quê? Vai sumir, porque ele está em processo de cicatrização, ele está sendo implantado ali aos poucos. Aí você vai e faz uma esfoliação, um peeling, usa um ácido automático que ele vai sair.
Então, assim, não pode passar esse tipo de produto na sobrancelha no período da cicatrização, ok? Depois, cicatrizou, vida normal, vida que segue, tá? Vamos lá. Não usar maquiagem nas sobrancelhas até completar a cicatrização. 30 dias. Gente, eu costumo colocar aqui 30 dias, que é pra já dar uma assustada. Eu não posso passar 30 dias. Porque às vezes a pessoa fala assim, 15, 20 dias já deu, vou passar uma sombrinha. Clareou um pouquinho, vou passar uma sombrinha. Vai fazer mal, gente? Não vai. Mas eu já coloco aqui um dia, 30 dias com gordura, que é pra pessoa não passar mesmo e não prejudicar. Porque às vezes, já aconteceu comigo, de cliente passar rena na primeira semana. Caiu a casquinha, ela achou que clareou demais, porque tem um processo de cicatrização, né? A gente vai falar dele aqui no final do conteúdo é ele que eu vou falar. O que acontece no processo de cicatrização? Aí a cliente fica meio apavorada, que clareou, desbotou demais, né? E ela vai lá e tá com uma rena. Não pode, tá cicatrizando, ou ela vai lá e tá com uma sombra. Então eu já coloco 30 dias com folga, que é pra ela não usar maquiagem e ponto final. Uns 15 dias já daria pra ela estar passando uma sombrinha, mas eu coloco 30, que é para ela não danificar o procedimento. Vamos colocar com folga, tudo com folga, porque ela não danifica o procedimento, ok? Então vamos lá, próximo item. Não esfregar e não causar nenhum atrito. Isso aqui é bem óbvio, né? Até porque se você faz um procedimento, quando está saindo o efeito do anestésico, você começa a sentir uma sensaçãozinha de ardência. Quando depois das 24 horas que você for lavar, é óbvio que você não vai esfregar, né? Mas mesmo assim é bom ficar bem claro aqui no panfleto explicativo do que ela precisa fazer, para depois não falar que não foi avisado, né? E prejudicar ali o procedimento e falar assim, você não me avisou, você não me falou. Então a gente coloca tudo, detalhe por detalhe, por mais bobeira que você possa achar que é melhor colocar. Ela não é micropigmentadora e ela não sabe, ela é a cliente. Então você precisa explicar detalhadamente. Por mais que você ache que é bobeira, ela vai esfregar uma coisa que está machucada, ela não vai, né? Mas você precisa falar que não é para esfregar. Se ela esfregar, vai doer. Mas a gente coloca aqui na ficha que não pode esfregar, não pode causar atrito nas sobrancelhas durante a cicatrização. Ela não vai fazer isso provavelmente, mas é bom a gente pontuar isso aqui para não fazer nada e depois falar que você não avisou, tá? Vamos lá. Outro item. Não arrancar a casca que se forma, deixá-la cair naturalmente. Isso aqui, gente, é extremamente importante. Parece que as clientes, quem faz micro, tem um ciricutico de quando começa a nascer a casca, ela querer arrancar a casca. Deixa bem claro para ela. Fala, fulana, provavelmente vá fazer uma casquinha. Se fizer esta casquinha, tem uns casos que não faz, tá, gente? Mas se fizer a casquinha, você não pode arrancar. Aonde você arrancar, vai ser arrancado com força. E na força, que não é o natural, de cair naturalmente, o pigmento vai vir junto. E a sobrancelha vai ficar falhada. É verdade? É verdade. E isso também, você falar isso, ser sincero, bota medo. Então, provavelmente, a cliente não vai arrancar a casquinha. Porque se ela arrancar, ela vai ficar com a sobrancelha bem falhada. Um lugar sim, um lugar não. Aonde ela arrancou a casca vai falhar mais do que deveria. Ok? Então, você avisa isso para ela. Não pode arrancar a casca. Deixe cair naturalmente. Tem umas clientes que fazem mais casca, tem outras clientes que fazem menos e tem umas que não faz. Mas a gente já avisa aqui tudo que pode acontecer, ok? Vamos lá. Não tocar na sobrancelha sem antes higienizar as mãos. Gente, isso aqui é muito importante. A gente pede para passar, o item abaixo eu vou falar aqui, 4 vezes a pomada. Aí vamos supor, você tá, sei lá, no escritório mexendo com papéis, foi lá, comeu, sei lá, um salgado. Ai, tem que passar pomada. Pega a pomada e ó, e a mão tá como? Toda suja. A sobrancelha está aberta. Pode sim inflamar, infeccionar por falta de higienização. Então a cliente precisa, na hora que vai passar a pomada, ir ao banheiro, lavar as mãos. Se possível, passe um álcool em gel. Nós estamos passando muito devido à pandemia, isso já ajuda a gente a lembrar. Mas avisa a cliente que ela precisa passar a pomada na sobrancelha com as mãos limpas. Eu não quero passar com a mão. Pega um cotonete então e passa com o cotonete. E joga o cotonete fora. Ok? Mas nós temos que evitar a inflamação. Isso pode acontecer no processo de cicatrização. Se a cliente não higienizar corretamente o local, a sobrancelha pode inflamar sim. E se inflamar, vai expulsar todo o pigmento e não iremos obter um resultado bom, um resultado que seja satisfatório. Então, a higienização é extremamente importante. Ok? Vamos lá. Secar a região com algodão ou lenço de papel. Né? Porque assim, quando a gente toma banho, a gente vai lá e vai secar a toalha que a gente está tomando banho, né? É normal. Mas eu indico que a cliente pegue uma folha, um papel toalha e faça assim, ó, apalpe. Só apalpe, para secar e já poder passar uma nova pomada. Ou se simplesmente lavou o rosto,
seque com o papel toalha e passe a pomada. Todo cuidado é pouco com a sobrancelha. Então, assim, eu também peço para ter este cuidadinho aí, tá? Fazer retoque somente após 30 dias, pois estará em processo de cicatrização no decorrer deste tempo. Tem umas clientes que vão chamar você e vão falar assim, minha sobrancelha desbotou muito e eu queria retocar hoje. Aí tipo, faz 15 dias que ela fez. Não pode, não é porque o profissional não quer, não é porque o micropigmentador não quer fazer o procedimento, é porque não pode. Por quê? Lá batendo os 14, 15 dias, a sobrancelha vai estar em alteração de cor, a cor vai estar voltando. Com 30 dias a gente sabe aonde voltou, aonde não voltou, o que falhou e o que a gente vai repassar. Então precisa aguardar os 30 dias. Não foi ninguém que inventou que era 30 dias. É um processo cicatricial da pele. Ele é feito em 28 dias. E para a gente ter a folguinha, a gente coloca 30 dias seu retoque. De 30 a 45 dias. Não tem problema fazer com um pouquinho a mais. Então a cliente pode chamar? Pode chamar. Ela vai querer fazer o retoque antes? Vai. Só que é importante avisar ela antes até que o retoque só pode ser feito com 30 dias e explicar o porquê. Não fale assim, daqui a 30 dias é o retoque. Olha, nós só podemos fazer o retoque daqui de 30 a 45 dias, porque a pele vai estar no processo cicatricial, a pele demora 28 dias para se regenerar por completo, e aí sim a gente pode vir e lesionar ela novamente. Nós temos que explicar. A cliente não tem obrigação de saber que a pele demora todo esse tempo para se regenerar. Para ela, 7 dias caiu a casquinha, tá bom, eu posso fazer o retoque. Entende? Então a gente precisa ter esse amor pela profissão e saber explicar as coisas. Por mais que para nós seja óbvio as coisas, para as clientes não é. Elas não estudaram sobre este assunto. Elas são apenas as clientes. Elas querem as sobrancelhas dela perfeita. E ponto final. Entende? Não tem que explicar muito bem essa parte também, tá? Usar para hidratar o local Cicaplast da La Roche 3 vezes ao dia por 20 dias. Eu indico esta pomada da La Roche, ela é reparadora de pele, ela não é um medicamento que exige receitas, porque nós micropigmentadores não podemos receitar nenhum medicamento. Essa pomada da La Roche, ela é restauradora de pele, ponto. Tanto é que se você for na farmácia, você vai encontrar ela do lado de fora do balcão, na parte de pele, de cremes para pele, creme para ruga, creme para tirar a oleosidade, ela tá lá junto. Então, ela não é algo que precisamos receitar, porque nós não somos médicos, nós somos micropigmentadores. Ela é apenas um regenerador de pele. Ela vai hidratar aquela pele, fazer com que ela sofra o processo da cicatrização o mais saudável possível. Então, eu, Stephanie, indico esta pomada para as minhas clientes. Eu obtenho resultados maravilhosos, tem dado muito certo para mim. Ok? Se um dia tiver outra coisa que seja melhor que essa pomada, nós iremos pesquisar e aí sim podemos mudar de opinião. Mas hoje é o que eu peço, porque hoje para mim é o melhor resultado, é esta pomada aí da La Roche, tá? Sempre aplicar a Cicaplast primeiro e depois o filtro solar, foi o que eu falei aqui, ó. Após 48 horas pode passar o filtro, porém vai passar a pomada primeiro e o filtro por cima. E o filtro, gente, se a cliente não tem o hábito de usar filtro solar no rosto, facial, se ela faz uma micro, ela tem que estar ciente que se ela quer que essa micro dure mais tempo, ela vai precisar aderir esse hábito aí na vida dela, de usar o filtro solar, porque a sobrancelha vai ficar mais bonita e intacta por mais tempo, entendeu? Então até aqui, ok. Quanto tempo dura a micropigmentação? Até isso está escrito aqui no folheto explicativo que você vai dar para sua cliente, tá? Em média, de 6 meses a 1 ano. O retoque de 30 dias, em algumas peles duram mais, em outras menos. Depende muito de cada fisiologia e tipo de pele. O que está querendo dizer aqui? A micro vai durar em média de 6 a 12 meses. Ponto. Depois do retoque de 30 dias, tá? Faz primeira sessão, faz segunda sessão, aí ela tem essa durabilidade de 6 a 12 meses. Pode ser que algumas clientes saiam em 6, 7 meses, comece a ficar claro. Em outras clientes dure os 12 meses. Às vezes até 18 meses. Depende dos cuidados. Depende da fisiologia da pele de cada cliente. Então, assim, não podemos cravar, daqui a 1 ano você volta para fazer o retoque anual. Não tem como. Cada organismo é um organismo. Cada pessoa vai tomar um cuidado. Você sabe se a cliente vai passar o filtro solar? Se ela não vai passar o filtro? Então, assim, é muito relativo. Por isso fala, não, mas 6 a 12 meses é um tempo muito grande, assim, né? 6 meses é muito tempo. Geralmente a gente dá um parecer assim, pode ser que dure 8, 9 meses, tá perto, tá aproximado. 6 meses é muito tempo.
mas é de organismo para organismo. Não tem como dar uma data cravada específica. Depende do organismo e depende dos cuidados que essa cliente vai tomar. Então, a micropigmentação dura em média de 6 a 12 meses. Está escrito no panfleto que você vai entregar para ela. Outra coisa super importante que está escrito aqui. Passo a passo do que acontecerá com a sua sobrancelha. Essa parte é a melhor de todas. Essa parte é a que a cliente deve ler e, se possível, a gente até risca com um marca-texto aqui, para a cliente poder entender direitinho. Vamos lá. No primeiro dia, logo após o procedimento, sentirá uma leve ardência no local. Quando o anestésico começar a sair, a perder o efeito, a cliente já vai começar a sentir uma leve ardência. É normal. Nós cortamos a pele, nós microagulhamos a pele, dependendo da técnica, né? Se for microblend, se for shadow, independente, nós iremos lesionar aquela pele. E aí, quando o anestésico começar a perder o efeito, ela vai começar a sentir arder. Vai doer? Não. Vai sentir ardência, vai estar ardido, parecendo que passou alguma coisa que está ardendo. Mas logo passa. A Cicaplast tem calmante também, e logo depois que você já aplica a pomada, já dá uma amenizada nessa ardência, tá? Então ela precisa saber disso daqui, para ela não achar que só com ela está acontecendo com ela, que é normal, tá? 2. No segundo dia, ao quinto, irá coçar um pouco e fazer casquinha, escurecendo o tom das sobrancelhas. Então ela sai do seu estúdio, a cor tá linda para ela, perfeito. Do segundo ao quinto dia, ela vai começar a sofrer, a começar a cicatrização, e o que vai acontecer? Ela vai começar a ficar mais escura. E aí é a hora que a cliente, de repente, que passa um zap. Ai, minha sobrancelha tá muito escura, vai ficar assim? É normal. Do segundo ao quinto dia, ela vai ficar mais escura. Em alguns casos até coça, não pode coçar. Dá umas leves batidinhas assim, ó, mas não coça com a unha, principalmente porque a nossa unha é cheia de bactéria. Então, ela vai nesse processo que ela tá querendo ali fazer a casquinha, ela vai parecer que está mais escura e pode ser que ela coce. É normal. Então é importante a cliente saber que se isso estiver acontecendo com ela, não é só com ela, é com quase todo mundo, né? Então é importante estar escrito aqui também, tá? Vamos lá. No sexto ao 10º dia, ela irá clarear bem, caindo parte das casquinhas, podendo ficar com uma cor mais suave, mas não se assuste, é normal. De novo aqui, ó, a gente está falando que depois que as casquinhas caírem, a sobrancelha vai ter um desbotamento, ela vai clarear, e que é normal. Por que isso acontece, gente? Por que a sobrancelha clareia nesse ponto? Porque aquilo que a gente acabou de implantar ali naquela pessoa, que é o pigmento, para o nosso organismo, para a nossa cabeça, né, para o nosso corpo humano, ele é um corpo estranho. E o organismo vai tentar expulsar este corpo estranho. Por quê? Porque ele está numa camada superficial. Não estamos fazendo uma tatuagem que está implantada lá na terceira camada. Nós estamos fazendo uma micropigmentação que é implantada na segunda camada da pele, precisamente dizendo na camada papilar. E ali a gente sofre regeneração celular e a gente sofre troca de pele. E esse pigmento ele vai clarear. Mas não se preocupe, o que realmente fixou vai voltar. A cor volta, porque é o quê? É o organismo, ele entendeu que aquilo ali é ok e ele vai deixar aquilo ali. Ele só roubou o que ele achou que era de malefício para o nosso organismo. Então, lá com 10, 15 dias, vai parecer que está muito claro, até por causa do contraste também. Estava com uma casca escura, do nada a casca começa a cair. E aí, aonde cai, fica claro. Não vai estar tão escuro quanto você está acostumado a ver ali. Você estava vendo a sua sobrancelha durante uma semana bem escura. Do nada ela cai a casca, ficou clara. Né? Nós acostumamos com o que a gente está vendo. Então, além dessa parte do organismo, tem essa parte também do que a gente está vendo. Estava com uma casca escura, agora a casca caiu, está clara. Não se preocupe, a cor ela vai voltar. Por isso que tem que esperar os 30 dias. Porque ela está no processo cicatricial. Ela está passando por um processo. E a gente tem que passar por esse processo, não tem jeito, tá? Quem faz micro tem que passar por esse processo, tá? Vamos lá. Aqui já falei, né? Praticamente então, após os 30 dias, é feito o retoque para que possamos ver aonde não fixou o pigmento ou aonde, porventura, ficaram falhas. Por isso que o procedimento de micro é realizado em 2 sessões. Eu costumo até chamar de sessões. Quando a cliente vem fazer uma avaliação, uma consultoria, eu já falo para ela, ó, o procedimento é feito em 2 sessões, nós iremos realizar o procedimento, vai para casa, vai cicatrizar. Ele vai sofrer um desbotamento de uns 30% a 40%, eu já falo assim. Pode ser que não desbote? Pode, mas a grande maioria desbota.
Então a gente já fala, de 30 a 40 minutos vai desbotar. Na segunda sessão, nós iremos implantar pigmento no mesmo fio, no mesmo lugar, e aí sim a cor irá fixar, ok? Ok, então vamos fazer. Aí não tem como a cliente de repente te chamar, quando tiver esse processo de ela achar que está muito claro, e falar que você não avisou. Você consegue entender que fica uma situação chata? Se você simplesmente a cliente chega, não preenche ficha de anamnese, você não explica nada do procedimento, não fala o que vai acontecer, não fala o que ela vai ter que fazer, não fala nada. Aí ela faz e vai embora. Tudo que aconteceu para ela vai ser novidade. E ela vai te chamar com razão, te cobrando das coisas. Ah, minha sobrancelha não pegou. Eu fiz o procedimento com você, minha sobrancelha está sumindo. Mas se você explicar, você vai evitar esse estresse. Porque você não está mentindo para ela. É o processo de cicatrização e acabou. Ele é bem claro. Não é só com ela que acontece isso, é com todo mundo. Então, se tudo ficar bem claro, preto no branco, né, todos os pingos ali no i, ela vai entender numa boa, ela não vai nem te chamar. Muita micropigmentadora, gente, acaba desistindo da profissão por causa que ela vê essa cliente chamando, essa cliente questionando, perguntando, como puxação de saco, né, podemos dizer assim, como, nossa, todo mundo me chama e a sobrancelha não tá boa, a pessoa fica reclamando e aí ela desanima, talvez desista da profissão. Por que a pessoa pensa isso? Ah, tá todo mundo chamando, reclamando, ah, tá todo mundo me enchendo o saco, eu não gosto disso aqui. Porque você não tá fazendo o que tem que ser feito. Porque quando a cliente sentar na tua cadeira, na tua maca, você explicar do A até o Z tudo o que vai acontecer, tudo que ela tem que fazer, deixar bem claro, entrega o papel para ela, pega isso daqui, copia no WhatsApp e manda pelo WhatsApp também, perturba ela. Pra quando ela for te chamar, ah não, isso aqui é normal. Ah, clarear, casquinha, coçar, normal. Ela vai saber que é tudo normal, não é só com ela. E aí você evita esse estresse. Porque aí se a cliente te chama resmungando, falando alguma coisa, você vai pensar o quê na hora? Eu já expliquei, mas tudo bem, eu vou explicar de novo. Explica de novo. Você já falou, você não omitiu nenhuma informação. Você não falou que a sobrancelha dela ia ficar perfeita na primeira sessão e ponto final. Você não mentiu, você falou a verdade. E a verdade liberta. Fala a verdade que você não vai ter este problema com nenhuma cliente. Entende? Eu acho que eu pulei um item aqui. Ó, vou voltar aqui, tá? Ó. Do 10º dia em diante, ela estará em processo de fagocitose, que nada mais é do que o seu organismo tentando expulsar o pigmento. Eu falei isso só que em outras palavras, né, gente? Pois ele é um corpo estranho, falei isso, né? Nesse processo a micropigmentação praticamente some, voltando aos poucos até os 30 dias. Eu falei disso, só não li, tá? Isso está escrito aqui na fichazinha, eu falei com outras palavras. O processo de fagocitose é o quê? É o organismo, lá as células tentando comer o pigmento, literalmente. Elas vêm e comem o corpo estranho. E acontece o quê? O desbotamento. É normal, né? Agora a fagocitose fica na parte técnica aí, né? Mas traduzindo para ficar mais popular, o organismo vem com os macrófagos e eles começam a digerir aqueles fragmentos do pigmento que foi implantado dentro da pele. É uma defesa do nosso organismo, vai acontecer com todo mundo, tá? As pessoas mais jovens acontece mais rápido, porque o nosso organismo, o nosso metabolismo está a todo vapor, e as pessoas mais velhas, as pessoas mais maduras, idosas, acontecem um pouquinho mais demorado. Por isso que outra coisa que é minha também, que eu acredito plenamente, porque funcionou para mim, pessoas mais jovens eu peço para fazer o retoque com 30 dias. Pessoas mais velhas eu espero bater os 45 dias. Eu gosto assim, porque a pessoa mais velha, para cicatrizar, ela leva um pouquinho mais de tempo. Então, para ter segurança no retoque, eu prefiro fazer o pessoal que é da terceira idade, após batendo os 45 dias ou próximo dos 45. E o pessoal mais jovem pode já fazer com 30 dias. Então, foram experiências, foram coisas que foram acontecendo no decorrer aqui da minha jornada, e eu fui adaptando, e eu fui enxergando o que era bom e o que não era. Eu já pedi sim para cliente no começo da profissão passar nebacetim, porque era o que eu tinha aprendido, e depois eu descobri que a nebacetim é oleosa, e que a nebacetim remove até 15% do procedimento. Olha que merda, né? Mas se você não estudar, você vai ficar lá para sempre mandando a cliente passar nebacetim. E aí eu descobri sobre a Cicaplast, eu estudei, eu vi que ela é realmente regeneradora, ela é específica para áreas tatuadas,
A micro, estamos implantando pigmento na pele, não existe uma pomada escrita exclusiva para micropigmentação. Não, está lá escrito que ela é recomendada para áreas tatuadas, né? Então, assim, ela é específica para este tipo de procedimento. Ela não contém óleo, ela é regeneradora, ela não é um medicamento. Pomada Nebacetin, esse tipo de coisa é um medicamento, não é legal. Vai que a cliente tem alergia e você que mandou ela passar Nebacetin. Eu mesmo tenho alergia à neomicina. Vamos supor que a cliente tenha, mas foi você que mandou ela passar. Então nunca, gente, em hipótese alguma, passe nenhum medicamento para a sua cliente. A pomada que a gente pede para passar, a Cicaplast, não é receitável. Ela é um regenerador de pele, ela não precisa de receita. Ela é um hidratante de pele, somente. Então é muito importante isso também, entende? Às vezes a pessoa fala assim, fazer micro dá dor de cabeça? Posso tomar um remedinho para dor de cabeça antes? Você que sabe. Geralmente não dá dor de cabeça não, mas você que sabe. Nunca fala, toma um Dorflex, 1 hora mais ou menos antes de vir, para não causar dor de cabeça. Você é médico? Você não é médico. Aí acontece um problema, você vai ser o culpado. Então não fica enfeitando o peru, né? Querendo fazer o que não é da nossa ossada. Faça o que é da nossa ossada bem feito. Tá com dúvida? Pergunta para quem sabe um pouco mais. Tá com dúvida? Vai pesquisar. O Google tá aí para isso. Dá um Google. Pesquisa, pega informação de fonte segura, claro, né? Não de qualquer lugar, de qualquer blog, nada disso. Então, assim, é muito importante esse tipo de informação você passar detalhadamente para sua cliente. Tudo que ela tem que fazer, tudo que vai acontecer. É muito importante. Infelizmente, a micro a gente não faz a primeira sessão e já fica lá 100%. Não é assim que funciona. E por não ser assim, nós precisamos detalhar passo a passo disso daqui, para a cliente não ficar estressada, passando pela cabeça dela que ela jogou dinheiro no lixo, que você não é uma profissional boa, que nela não pegou, e achando mil coisas até ela voltar para o retoque. Não é legal, né? Cria um desconforto entre profissional e cliente, fica muito chato. Então se você já coloca todos os pingos nos is no primeiro dia que ela chegou lá no teu estúdio, fica tudo certo. Ela vai voltar no dia que foi agendado para fazer a segunda sessão tranquilamente. E, gente, dá certo. Se a cliente fazer tudo bonitinho como tem que ser feito, dá certo. E aí depois você vai ver elas uma vez por ano. Elas voltam, todas elas voltam. Se o serviço foi bem executado, foi bem feito, eu costumo dizer que a micropigmentação é uma espécie de um casamento. Tem clientes que eu vejo desde o início da minha profissão. Eu estou quase 5 anos aí fazendo micro e as clientes elas voltam. Tem cliente que foi atendida por mim lá na sala da minha casa, depois foi atendida comigo lá no estúdio que eu tinha com a minha mãe lá na área continental aqui de São Vicente, e depois foi atendida comigo aqui no centro de São Vicente, aqui já na minha escola. Então assim, a cliente ela veio me acompanhando e ela tá comigo todas as horas. Ela vem e aí eu informo, mudamos de endereço, jura, que legal! Acaba virando uma amiga, né, de uma vez por ano, mas quando a cliente volta você lembra de quando você fez a sobrancelha dela, eu pego sim a ficha do ano anterior, atualizo, peço para ela preencher uma nova, mas eu grampeio junto com a ficha do ano anterior. Porque ela pode, de repente, ter desenvolvido uma diabetes, né? Ela pode, de repente, estar amamentando e aí ela não sabe que não pode fazer a microamamentando. Então, assim, é importante, às vezes, o cadastro mesmo, ela mudou de telefone, ela mudou de endereço. Então, quando ela volta para fazer o retoque anual, ela preenche uma nova ficha de anamnese, né? Muita coisa acontece em um ano. A gente não pode, só porque tu já fez a sobrancelha dela 1 ano, 2 anos atrás, ela chega, já se deita na máquina e já vai fazendo. Então, você precisa fazer a atualização dessa ficha, né? Então, isso funciona para mim, né? Se você está ouvindo aí, está curtindo, está achando que faz sentido para você, faça o mesmo. E aí você tem clientes que tem 3, 4 fichas já grampeadas, uma na outra. Porque foi de todos os procedimentos que ela veio fazendo comigo. E fora que a gente tem um histórico, é muito bom saber qual tinta você usou, qual agulha, qual lâmina, se ela já tinha um procedimento antigo, se ela não tinha, se foi uma cobertura, se você fez neutralização. Tem todo um histórico. Porque, gente, com o decorrer do tempo a gente acaba esquecendo, porque é muita gente, é muita mulher. Né? Tem clientes que eu lembro, se eu ver na rua, e tem clientes que eu não lembro, a pessoa ri pra mim, hoje com máscara ficou pior ainda, né? A pessoa ri pra mim, eu não sei nem quem é, eu não lembro de todo mundo que eu fiz procedimento. Então se você tem a ficha anotada, marcadinha, é outra história, outra coisa. Quando a cliente chega, você diz, opa, você fez comigo tal data, tal data, tal data, a gente usou tal pigmento, blá. A pessoa vai ficar vai estar se sentindo mais segura, vai falar, caramba, ela tem todo um histórico. Ela guarda as fichas, ela sabe o que ela está falando, você já até, sem querer, passa a autoridade.
Não é uma brincadeira, você não tá ali fazendo qualquer coisa a qualquer momento e sai tacando uma tinta por cima do procedimento que ela tem, você nem sabe qual foi a tinta anterior, né? Realmente fica difícil. Então você já tendo toda essa serenidade no seu trabalho, fazendo tudo do jeito que tem que ser feito, tendo um arquivo, é importante você guardar as fichas, esses documentos, os termos de consentimento, tudo bonitinho durante 5 anos no seu arquivo. Você precisa guardar essas informações. E essa ficha de pós-cuidado, você entrega para a cliente, ela não assina nada, você entrega para ela. Entregou. Mas eu costumo passar também os cuidados pelo WhatsApp, porque é uma forma de que ficou provado que você realmente passou os cuidados para ela. Porque isso aqui eu falei, né, entreguei um papel para ela, ela pode perder esse papel. Acredito que o celular ela não vai perder com tanta facilidade assim como ela perderia um papel, né? Então eu também reforço os cuidados pelo WhatsApp. Então, assim, é o jeito que eu faço, tá? É o jeito que dá certo pra mim. E aí eu tô compartilhando aqui essas ideias com vocês, porque eu acho válido, né? Eu não tive essas sacadas aí, não. Eu fui descobrindo no decorrer da carreira, no decorrer da profissão, o que dava pra fazer, o que não dava, o que era melhor, o que não era. Então, eu acho bacana, eu acho justo passar pra vocês aqui, vocês não ficarem dando o soco em ponta de faca, né? Batendo com a cara na porta aí pra falar assim, caramba, eu não fiz isso, agora eu tinha que ter feito isso. Então, se você acompanha aqui nossas lives, você vai pegando várias dicas, várias deixas. Eu falei no começo da live que quem estiver aqui vendo, vai lá no link da minha bio, clica lá, que você vai ser direcionado pro meu grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram tem todo o material de apoio, folhas de treino, já tá lá, já. E agora, hoje, a gente vai disponibilizar esses cuidados pós lá. E aí você pode baixar para você, colocar a sua logo em cima e entregar para sua cliente prontinho, mastigado. Olha que delícia! Vocês estão curtindo o conteúdo, gente? Coraçõezinhos para eu ver que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Muitos coraçõezinhos. Vocês têm alguma dúvida sobre o pós? Algo que vocês acham que pode? Algo que vocês tenham dúvida? Algo que eu não falei aqui? Se passa pela sua cabeça? Nenhuma pergunta é idiota, nenhuma pergunta é boba. Todas as perguntas são válidas. Às vezes a sua dúvida é a dúvida de uma outra pessoa. Vocês têm alguma dúvida sobre cuidados pós-micropigmentação? Sobre o tema abordado aqui na live hoje? Se vocês têm dúvidas, me mandem aqui, que eu quero já responder para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Nenhuma. Sem dúvidas? Então, ok. Muito obrigada pela presença de todos vocês que passaram aqui pela live. Fiz esse tema porque me pediram no meu direct. Eu comecei a pincelar cuidados, mas não falei muito porque eu estava falando de outro assunto, né? E agora eu vim aqui com a live completa dos cuidados que eu, Stephanie, peço para as minhas clientes tomarem. Micro só pode fazer deitada na maca ou em uma cadeira inclinada. Vamos lá. Ourique, né? Ourique Alves. Não sei se eu tô falando certo. Tá, vamos lá, Ourique. Designer pode-se fazer naquelas cadeiras de salão que você fica com a cabeça assim, né? Levemente inclinada. A micropigmentação, eu, Stephanie, indico, até em curso mesmo, que faça deitada. Por que deitada? Porque temos o ângulo do Tebori, o ângulo do dermógrafo. Vai ficar muito difícil, pensa comigo, ó. Vamos supor que aqui é o seu Tebori ou o dermógrafo, tá? E aí você precisa mantê-los a 90 graus em relação à pele. Vamos supor que a pessoa está sentada assim, ó. Você vai precisar, fora a sua postura, né? Você vai acabar com a sua coluna. E aí você vai começar a fazer isso aqui, ó. Você tem que estar a 90 graus, ou para fazer o fio, ou para fazer os pixels. Fica muito difícil fazer com a cabeça inclinada. Já quando a cabeça está deitada, aqui, ó. Cabeça deitada na maca. Você consegue trabalhar com o Tebori ou o dermógrafo, Tebori fazendo fios, o dermógrafo fazendo pixels a 90 graus, porque a cliente está deitada. Se a cliente está assim, ó, fica muito difícil. Até apoio da sua mão fica difícil. Você consegue fazer? Consegue. Mas a implantação do pigmento não vai ser da maneira correta, né? Referente à pele. Os aparelhos precisam estar a 90 graus referente à pele. E para estar em pé a 90 graus é importante que a cliente esteja deitada. Dá para fazer? Tem profissional que faz? Tem. Mas nós sabemos que o implante não vai ser feito da maneira correta. Então eu indico maca deitada, ok? Respondida a pergunta? Obrigada, de nada. Estamos aqui para isso. Mais perguntas? Designer com henna dá para fazer.
Dá pra fazer até numa poltrona, numa cadeira dessa que eu tô. Você pede pra cliente encostar aqui, ó, a cabecinha na parede, faz o procedimento. Agora micro já é um pouquinho mais complicado devido ao implante do pigmento. Ok? Gostaram? Fez sentido esse conteúdo para vocês? Mandem joinha para mim saber se vocês gostaram. Quero joinhas, mandem joinhas. E deixem lá, ou no meu stories, ou no meu direct, temas que vocês acham importante a gente estar abordando aqui. Eu vou separar, eu faço as minhas anotações e venho com lives aqui para vocês. Vai ser um prazer tirar a dúvida de vocês. Eu não tive todo esse respaldo no começo da minha profissão e eu sei o quanto é difícil. Se a gente tem alguém que pode pegar assim na nossa mão, é importante. Ok? Através disso que eu falei aqui hoje, acreditando nos cuidados, entendendo que você é um profissional sério, que ela precisa fazer tudo isso daqui, é automático, gente. Quando o atendimento é bem feito, é tudo certinho, é tudo regrado, tudo tem um porquê, você explica, você é um profissional que dá atenção, que está ali para responder, sanar as dúvidas da sua cliente, dar um suporte, chama ela com 10, 15 dias. Como foi sua cicatrização? Você passou a pomada direitinho? Você tá bem? A sobrancelha clareou muito? Manda uma foto pra mim, ela vai se sentir importante, ela vai se sentir única, exclusiva. Não fica com medo não de chamar ela. Ela fala pra você, minha sobrancelha sumiu. Não, chama ela. Oi, tudo bom? Tô passando pra ver como foi sua cicatrização. Foi tudo bem? Você tomou os cuidados direitinho? Tá passando filtro solar? Te vejo tal dia, hein? Tá marcado, tá agendado. Olha que bacana. A cliente vai perceber o quê? Pô, sumiu minha sobrancelha, mas a mulher tá me chamando, então é normal mesmo. As coisas fazem sentido, tá vendo? Seja diferente. Se você for diferente, é automático o número de clientes crescerem, a agenda lotar, bombar, independente de pandemia. Quando nós pudermos abrir e trabalhar, as clientes estarão aí, mulheres são vaidosas, elas se preocupam com a autoestima, em estar bem, elas vão te procurar independente. E aí, automaticamente, seu faturamento vai ser um faturamento bom, um faturamento no qual você consegue manter o seu estúdio, manter a sua casa, a sua família, dar qualidade de vida para a sua família. Então, assim, nada do que eu falei aqui é balela. Se você faz isso aqui, com certeza, com qualidade, com segurança, todas as suas clientes elas irão retornar, porque elas vão saber que o seu trabalho é sério, que tudo que você faz é com competência. Então, o dinheiro, as clientes, a agenda cheia é consequência de um trabalho bem feito. Faça bem feito, que tudo isso que eu falei agora é consequência e tudo vem. Anotou a dica? Anotou a chave de hoje aí? Então, muito obrigada pela presença de todos vocês, agradeço de coração e até a próxima live.